Domingo de Páscoa sangrento no Sri Lanka. Mais de 200 pessoas morreram e várias ficaram feridas em 8 ataques a igrejas e hotéis. No país, alguns cristãos celebram a Páscoa pensando nas vítimas do Idai e da violência em Cabo Delgado. Camponeses de Balama acusam uma empresa que explora grafite de poluir a água da barragem de Chipembe. Muito boa noite. Um domingo sangrento em Sri Lanka. Mais de 200 pessoas morreram e várias outras ficaram feridas em 7 ataques em igrejas e hotéis. As autoridades suspeitam tratar-se de atentado terrorista. Por volta das 8 horas, em Sri Lanka, 6 explosões estrondosas se faziam sentir, quase em simultâneo, em 3 igrejas e 3 hotéis de luxo. Passado algumas horas, mais 2 explosões foram registradas num pequeno hotel no centro do Colombo, maior cidade do Sri Lanka, e num complexo de vivendas na zona de Derbatogada. Segundo o porta-voz da polícia, citado pela Reuters, 207 pessoas morreram e mais de 450 estão feridas. Receia-se que o número de vítimas mortais possa aumentar. Ninguém ainda reivindicou estes atentados sangrentos que não aconteciam desde o fim da guerra civil naquele país, em 2009, entre forças governamentais e separatistas tamiles. Entretanto, 7 pessoas foram detidas numa incursão que tirou vida a 3 polícias de Sri Lanka. O governo local declarou o recolher obrigatório e bloqueio do acesso às redes sociais para evitar-se fake news ou retaliações irresponsáveis. Entre vítimas mortais, há 27 estrangeiros. O presidente do Sri Lanka ordenou uma investigação imparcial para encontrar-se os indivíduos responsáveis pelos ataques. Vários líderes mundiais manifestaram condolências pelo sucedido. O Papa Francisco lamentou a tragédia que afetou a comunidade cristã e outras vítimas em Sri Lanka. Desejo expressar a minha proximidade efetiva à comunidade cristã que estava reunida e a todas as vítimas de tão cruel violência. Confio ao Senhor aqueles que desapareceram tragicamente e rezo pelos feridos e todos aqueles que sofrem por causa deste evento dramático. A primeira-ministra britânica, Theresa May, classificou os ataques como horrendos, mas apelou às pessoas para continuar a praticar a sua religião sem medo. Na rede Twitter, o presidente norte-americano, Donald Trump, manifestou pesares e disse que os Estados Unidos estão prontos para ajudar. Com o mesmo espírito de compaixão, o presidente Vladimir Putin, a chanceler alemã Angela Merkel, o presidente francês Emmanuel Macron e o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez condenaram os ataques no Sri Lanka. Este país asiático é habitado por 22 milhões de pessoas, dos quais 70% são budistas, 12% hindus, 9% muçulmanos e 7% cristãos. O Papa Francisco pediu neste domingo de Páscoa paz para o continente africano. Na tradicional mensagem de Páscoa, o líder da Igreja Católica lamentou as tensões sociais, conflitos e, por vezes, extremismo violento que causam insegurança em África. Por ocasião da Páscoa, o Papa Francisco escreveu uma mensagem para vários quadrantes do mundo. Para o continente africano, o padre lamentou as tensões sociais que deixam atrás de si insegurança, destruição e morte, especialmente em Burkina Faso, Mali, Níger, Nigéria e Camarões. Francisco não esqueceu do Sudão, que atravessa um longo período de incertezas políticas, tendo pedido o esforço de todos a fim de permitir ao país encontrar a liberdade, o desenvolvimento e o bem-estar a que há muito espera. Referindo-se à Líbia, o Papa pediu que as armas parem de ensanguentar aquele país, exortou as partes interessadas a optar pelo diálogo em vez da opressão, evitando que se reabram as feridas de uma década de conflitos e instabilidade política. Para o continente americano, o pontífice argentino pediu que a alegria da ressurreição encha os corações de quem sofre as consequências de difíceis situações políticas e econômicas no continente americano. Em particular, recordou da Venezuela, onde há tanta gente sem as condições mínimas para levar uma vida digna e segura, por causa de uma crise que perdura e se agrava. Ao final, o Papa Francisco fez votos de uma feliz Páscoa a todos os cristãos.
E em Maputo, cristãos celebraram a Páscoa pensando nas vítimas do ciclone Idai e da violência na província de Cabo Delgado. O bispo auxiliar da Igreja Católica em Maputo diz que neste período os crentes devem renovar a sua esperança de que o sofrimento por que passam será vencido. Foi com cânticos e orações que este domingo os cristãos de diferentes congregações religiosas cristãs celebraram a Páscoa, que, segundo a Bíblia, marca a ressurreição de Jesus Cristo. O bispo auxiliar de Maputo, Dom Antônio Juliás Sandramo, foi quem dirigiu a missa pascal na Sé Catedral, a sua primeira nesta qualidade. E falando a propósito da mesma, disse que este é um momento de renovação. Cristo nos diz de que o sofrimento não é a última palavra, o sofrimento não é a última realidade. Então há ressurreição depois do sofrimento. Esta é a mensagem muito grande para o povo moçambicano, tanto dos que sofrem pelo ciclone, pelos efeitos do ciclone, como também todos os outros por situações muito adversas neste nosso país. Jesus Cristo nos trouxe esta paz. Por seu turno, o pastor Ventura Kumbuli, da Igreja Presbiteriana, defendeu que em época pascal as orações devem ser principalmente dirigidas aos que mais sofrem, como as vítimas do ciclone Idai e da violência em Cabo Delgado. No caso de Cabo Delgado, que tem sido alvo de ataques de homens armados, com este evento de Páscoa, temos a esperança de que um dia vamos ultrapassar este mal e passaremos a viver em paz. Porque Jesus Cristo, quando ressuscitou, disse: paz seja convosco. Para os crentes no geral, esta é uma oportunidade que deve ser aproveitada para purificar a alma e semear a paz. A ressurreição seja para todos nós, sejamos libertos do pecado, conforme Jesus morreu pelos nossos pecados e pelos nossos irmãos da beira, e o Senhor os tenha. Significa renovar a fé como cristã, significa acreditar na ressurreição de Jesus, através espalhando o amor, a paz, a solidariedade, todos os dons que recebemos pelas águas do batismo. Então este é o nosso momento de glória, nosso momento de alegria. Entre outras atividades, muitas igrejas realizaram vigílias na noite de sábado e sacramentos de batismo aos seus novos membros. Jesus ressuscitou verdadeiramente, ofereçam. Joaquim Chissano, antigo presidente da República, defende que a celebração da Páscoa é um momento de reavivamento das esperanças dos moçambicanos depois das calamidades que afetaram o país. Para Chissano, a celebração deve servir para repudiar todo o tipo de violência na sociedade. Felicitar todos os cristãos e todo o povo moçambicano por esta ocasião. Para nós, a Páscoa significa nascer de novo, de maneiras que nós tivemos um período calamitoso em que todos estávamos tristes, cheios de desespero, e então desejo que esta Páscoa sirva para ser o reavivar das nossas forças para recuperarmos as nossas atividades econômicas, sociais e, enfim, religiosas, políticas, dentro do ambiente que a Páscoa nos inspira, que é o amor e é a reconciliação. E confiante que esse nosso processo de paz está bem encaminhado? Bom, eu penso que não há razões de qualquer recuo. Já há muito tempo que estou convencido disso, porque a maneira como o povo agiu durante este ciclone, inundações, a maneira como agiu mostra que o povo não pode consentir
que haja outro tipo de calamidades provocadas pelos homens quando já estava a braços com... Mostrou unidade, então essa unidade é que vai impedir que haja violência, guerra, mas é preciso ir aprofundar mais, porque a violência não é só quando há guerra. Temos violência nas casas, nas famílias, nas escolas, no trabalho, violência na rua. E isso tudo tem que acabar esta violência. Portanto, todos vamos estar unidos contra qualquer tipo de violência, incluindo a violência doméstica. As mensagens de solidariedade ouviram-se também em Nampula, onde os católicos dizem que, eliminando o ódio e a ambição desmedida, pode-se combater as matanças em Cabo Delgado. A Bíblia Sagrada fala da violência que marcará o fim dos tempos. Os católicos aproveitam este momento da Páscoa para lembrar que o que se vive em Cabo Delgado pode ser combatido se for eliminada a ambição e o ódio entre as pessoas. Esse entendimento que Cristo proclamou e que disse que não devemos ser pessoas com ódio, pessoas com ambições desmedidas, eliminando o ódio e a ambição desmedida, podemos eliminar o fenômeno de Cabo Delgado. Páscoa significa passagem e porque Deus é omnipresente, a história religiosa tem uma referência africana. Esta passagem começou a acontecer desde o Antigo Testamento, em que Deus liberta, através de Moisés, o povo do sofrimento da escravidão do Egito. E, portanto, ao longo do tempo foi sempre celebrada. Mas com Cristo, essa Páscoa tem um outro significado. Um significado que pode ser resumido na compaixão e amor ao próximo. Por isso, o sofrimento por que passam muitos moçambicanos no centro do país não foi ignorado neste domingo. Oramos sim, e era necessário orar de facto, porque isso também faz parte da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, sobretudo para os nossos irmãos que sofrem pelo ciclone Idai na Beira e muitos outros em todo o mundo e em todo o país moçambicano. O domingo que marca o fim da Páscoa foi celebrado em todos os cantos do mundo com uma mensagem de reconciliação. As pessoas devem se unir, amarem-se e pronto, é um mês, Jesus ressuscitou. Eu penso que é uma alegria para todo cristão. E em Quilimane, crentes da Igreja Comunidade de Vida Cristã pediram apoio às crianças órfãs. Os crentes apelam pela paz e pelo bem-estar dos moçambicanos. A celebração da Páscoa foi marcada por uma reflexão profunda sobre as crianças. O pastor da Igreja Comunidade Cristã diz que a sua congregação está na busca de financiamento para apoiar 600 crianças órfãs vulneráveis já identificadas. Essa é uma maneira de levantarmos fundos para aquilo que é o nosso trabalho social dentro da igreja com as crianças órfãs e vulneráveis. Então, um desafio que foi colocado a mim é eu poder ir ao campo base da Everest para poder conseguir levantar fundo para as crianças. Eu penso que aquilo que eu vi de altitude são 5.500 de altitude e possivelmente são 64 quilômetros se forem a subir. Então, é mesmo bons quilômetros para poder ir. São 9 dias para poder escalar e 3 dias para poder descer. A celebração da Páscoa marca a morte e ressurreição de Cristo. Por isso, serviu para crentes orarem pela paz e bem-estar das famílias. Todo aquele que crê em Jesus, ele tem a oportunidade de ter a salvação. E sem Jesus Cristo nós não podemos ter a salvação, né? Então é responsabilidade individual para cada pessoa, né? Abrir o seu coração e refletir em volta de receber Jesus como Senhor e Salvador. Cristo é o príncipe da paz. Então nós somos todos exortados, né,
a manifestarmos por meio da nossa atitude aquilo que é o amor de Cristo. O arrependimento, reconciliação com Deus entre irmãos foram as mensagens de fundo nesta celebração da Páscoa. A fronteira da Ponta Douro registrou o maior pico de entradas e saídas durante a Páscoa deste ano em relação ao ano passado. Mais de 7.000 pessoas atravessaram a fronteira nos últimos 7 dias. Este é o movimento que caracteriza a Ponta Douro. Turistas, internacionais e estrangeiros, em busca de diversão ou até mesmo de tranquilidade. Edson decidiu levar a sua família para aproveitar da melhor maneira possível o final de semana prolongado. Nem todos buscam tranquilidade dentro das igrejas, na Semana Santa que culminou com a Páscoa. Por ser Semana Santa, preferimos vir a Ponta Douro, é um sítio mais calmo, para estar com a família. Chegamos sexta-feira e já estamos de volta para Maputo. A praia era dos mais apetecíveis lugares. O sol e as nuvens tímidas faziam um contraste, mas a graça mesmo era do azul do mar. Uns preferiam mesmo a esplanada e contemplar o mar na companhia dos seus. Fugir um bocado da rotina da cidade de Maputo, aquele barulho todo, estar aqui com a família, a nos divertirmos, um bocado de praia, um bocado de bom som, um bom petisco. E então fugir à rotina, basicamente foi isso. Tivemos, portanto, o feriado na sexta-feira, portanto, juntou-se útil ao agradável e vim cá passar os dias com a família, mas já estamos de regresso. Para alguns operadores turísticos, a semana podia ter sido melhor em termos de movimento. Este ano o turista estrangeiro tem sido diminuído e temos tido um aumento de turistas nacionais. O pico começou através de sexta-feira e depois sábado. Hoje já, como é muito pessoal de Moçambique começam a voltar para Maputo especialmente, e os sul-africanos vão mais amanhã. Do ano passado para este ano existe muita diferença. A afluência do turista temos sim, há muita procura, mas diminuiu um bocadinho aquilo que é o movimento a nível das distâncias turísticas, principalmente na área de restauração, mas a nível de acomodação estamos ocupados mesmo a 100%. Mas aquilo que é a nível de restauração, falamos de restaurante, diminuiu um bocadinho, mas não quero dizer que não tivemos movimento ou não tivemos trabalho, não. A Páscoa movimentou milhares de turistas e trouxe ao país os moçambicanos residentes na África do Sul. A fronteira da Ponta Douro registrou um movimento significativo durante a semana, mas que abrandou na manhã deste domingo. Dados apontam que durante o período da Páscoa, mais de 2.000 moçambicanos passaram pela fronteira da Ponta Douro e mais de 1.000 viaturas fizeram este movimento. Segundo a migração, o dia de pico foi a sexta-feira santa. A movimentação de moçambicanos, graças à melhoria das vias de acesso, tivemos cerca de 2.081 número total de entrada e saída do moçambicano, assim como de 5.116 de estrangeiros, é todo número global. Comparando com o ano passado, o número global foi de 6.864, mas esses dados deste ano são dados preliminares. Como a Páscoa é um momento sagrado, este casal de sul-africanos foi agraciado. Teve a oportunidade de conhecer Moçambique e já quer cá voltar. Nunca estive em Moçambique, mas é um ótimo lugar para estar. Fomos recomendados a vir para cá. Visitamos vários lugares. Queremos cá regressar porque é um lugar recomendado. Mais do que ovos de chocolate, a Páscoa serviu para unir famílias, amigos e também para proporcionar diversão. A praia da Costa do Sol em Maputo registrou pouca presença de pessoas neste domingo de Páscoa e, em resultado disso, as vendedeiras de comidas e bebidas não conseguiram vender como tem sido nos outros fins de semana. Dia cinzento na cidade de Maputo, prenúncio de momentos duros para as vendedeiras na praia da Costa do Sol. É que não houve banhistas a se fazerem ao local e, consequentemente, as vendas caíram. Mas como a esperança é a última a morrer, como se diz popularmente, estas continuaram na praia para ver se conseguiam algum. Talvez devido à temperatura, onde vir ainda como estão na igreja, não se sabe. Nós também estamos a voltar da igreja, por isso que estamos a fazer qualquer coisa para a gente conseguirmos enganar o estômago. Está muito fraco.
Yeah. Devido ao quê? Não sei, acho que é devido ao domingo da Páscoa. Quando sair da igreja, vão aparecer. A Páscoa é a ressurreição de Jesus Cristo, mas para este casal, o dia serviu para realizar o sonho que há muito era esperado. Eu sou muito feliz em casar no dia de hoje, que o Jesus está a ressuscitar e eu estou a casar. Estou muito feliz. Estou bastante emocionado, pois não tenho palavras para descrever a minha felicidade. Este é um dia que há muito esperava. Para mim, é a realização de um sonho. Enquanto gravávamos a matéria, encontramos esta família de turistas de nacionalidade indiana, que escolheu a Costa do Sol para passar o domingo. Estamos a aproveitar muito. Esta é a 7ª vez que passamos cá a Páscoa e voltaremos mais vezes. Quem também não se importou com as condições climatéricas do dia para passar o domingo pascal na Costa do Sol são estes dois amigos. Está-se a passar da melhor forma, por isso estamos aqui somente a apanhar esse ar, não nos importamos com a temperatura. Assim foi como se registrou a passagem da Páscoa na praia da Costa do Sol, na cidade de Maputo. O Presidente da República, Filipe Nyusi, efetua uma visita de trabalho à República Popular da China de 22 a 27 de abril, em resposta ao convite formulado pelo seu homólogo chinês Xi Jinping. Durante a sua estadia na China, o Presidente da República vai manter conversações oficiais com o Presidente Xi Jinping e participar no 2º Fórum de Cooperação Internacional sob o lema Cooperação do Cinturão e Rota, criar um futuro compartilhado e melhor. Consta ainda da agenda do chefe de Estado a participação num fórum empresarial, além de encontros com empresas chinesas e a comunidade moçambicana residente na China. Nesta deslocação, o Presidente Nyusi far-se-á acompanhar pela esposa, pelos ministros dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, dos Transportes e Comunicações, da Agricultura e Segurança Alimentar, pelo governador de Tete, alguns vice-ministros e ainda outras individualidades. Saímos a esta altura para uma curta pausa, voltamos dentro de instantes. Até já. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal. A exploração de grafite no distrito de Balama, em Cabo Delgado, está a criar polémica entre as comunidades e uma mineradora, além de conflito de terra devido a supostas injustiças nas compensações. Alguns camponeses queixam-se de poluição da água da barragem do rio Chipembe. O conflito de terra no distrito de Balama, segundo alguns camponeses, começou com uma suposta injustiça contra o primeiro grupo de afetados pela exploração de grafite, que não concordou com os valores das compensações por considerar baixos e não aceitou as novas machambas devido à infertilidade dos solos. No entanto, a situação agravou-se no ano passado, quando a mineradora decidiu aumentar a área inicialmente concedida pelo governo. Tínhamos bananeiras, tínhamos cana doce, tudo aquilo foi em vão. Nem uma 500 não recebemos. E mesmo o reassentamento feito não é aquele adequado que alguém queria. E nós da plataforma, quando vamos querer intervir aquilo, a grafite não nos dá prioridade à CIRA de discutirmos no próprio escritório deles. Poluição da barragem de Chipembe. A água que estamos a utilizar desta barragem é uma água devolvida a partir da empresa. Uma água utilizada suja que não merece para podermos beber. O que se chama de poluição não é verdade, porque existe só um tubo que faz a coleta de água para sustento das máquinas da fábrica. O administrador de Balama está preocupado com o conflito, que considera grave e complexo, e supõe que o problema esteja a ser levantado por alguns camponeses compensados apenas por uma parcela de terra disponibilizada pela mineradora e não em valores monetários, como outro grupo de afetados que preferiu ter o dinheiro na mão e abrir novas machambas pessoalmente. Se é questão de uma recompensa homogênea, todos em dinheiro, que sejam claros.
Mas agora serem recompensados terra preparada pela empresa, depois ter mais dinheiro, já vamos provocar outra injustiça, outros só que receberam dinheiro e não têm terreno. Então parece que aqui vai ser um ciclo vicioso. O grafite de Balama está a ser explorado desde 2018 pela Sira, uma das maiores mineradoras australianas. Uma pessoa morreu devido a um acidente ocorrido na Estrada Nacional número 1, no distrito da Machixe, em Inhambane. O sinistro aconteceu durante a madrugada deste domingo, quando esta caminhonete, fazendo o trajeto Maputo-Morrombene, transportava 4 pessoas para além do material de construção e, chegado neste local, no distrito de Machixe, aconteceu o embate com este turismo e os danos foram inevitáveis. 2 dos 4 ocupantes da caminhonete ficaram feridos e um deles não resistiu aos ferimentos. É uma Toyota Corolla. Bateu na parte do tanque de combustível e foi bater no pneu de trás. O carro capotou-se. E pronto, daí perdemos um jovem, meu sobrinho, que estava em cima do carro. Então caiu e as coisas que eu trazia no carro, então vieram em cima dele. Mas uma certeza de que ele estava a sonegar. Parece que estava bêbado, porque a mulher diz que saíam numa festa. Recebeu-se no centro de saúde de Machixe 2 vítimas de acidente de viação. Então, uma delas acabou habitando, o outro, estação, já teve alta. Respondia por nome de Salomão Ambani, de mais ou menos 35 anos. Deu entrada com vítima no estado grave e acabou perecendo aqui, por volta das 1h30 mais ou menos. Segundo o motorista da caminhonete, o proprietário do turismo, viatura supostamente que causou o acidente, pôs-se em fuga. Munícipes da Vila da Macinga exigem maior cobertura da rede de abastecimento de água potável, energia elétrica, vias de acesso e outras infraestruturas. As preocupações foram apresentadas durante a cerimónia das comemorações dos 55 anos da Vila da Macinga. Uma marcha ao longo da Estrada Nacional número 1, acompanhada da banda municipal, deposição da coroa de flores e várias atividades culturais, foi o início das comemorações dos 55 anos de elevação de Macinga à categoria de vila. Foi durante estas cerimônias onde os munícipes exigiram do atual executivo mais infraestruturas, com destaque para as vias de acesso, água potável, eletricidade, entre outras. Continuar a resolver os problemas que o outro não conseguiu resolver. Além disso, estamos a pedir também tentar eletrificar aquelas zonas que ainda não têm energia. A erosão é um caso, via de acesso de bomba de água, que aquilo estava totalmente esquecido. Com este mandato, poderá conseguir resolver os problemas. As pequenas reclamações por causa de via de acesso, assim como uma outra parte, a questão de água, há umas zonas que ainda têm problemas de água. Preocupações que o atual presidente daquele município anunciou que já foram adquiridos 14 postos de transformação elétrica para a expansão da rede nacional de energia. Nos nossos bairros ainda há muito desafio. Estamos neste momento com cerca de 14 PTs que vamos colocar neste ano, que vão beneficiar cerca de 1.200 pessoas. Bairros, um pouco de energia existe, só que não cobre todo o bairro como está. Esses 14 PT neste ano vão beneficiar pelo menos 6 bairros que já estão identificados, e aí vamos prefazer este número de cerca de 1.200, somar que o que existe, praticamente cerca de 10.000 munícipes poderão consumir a energia elétrica. Vamos olhar o mundo e com informação sobre as eleições na Ucrânia, onde sondagens à boca das urnas, tanto dão vitória a Volodymyr Zelensky com 73,1%, Petro Poroshenko obteve 25,3%. Os votos ainda estão a ser contados e as urnas encerraram às 20 horas locais. O único aeroporto de Trípoli, que estava encerrado, voltou hoje a abrir. Entretanto, continuam os violentos ataques na Líbia, que já causaram mais de 200 de mortos.
Trípoli, capital da Líbia, continua sob bombardeamentos das tropas líbias do general Khalifa Haftar. Entretanto, de acordo com Reuters, o único aeroporto da Líbia que havia sido encerrado devido aos bombardeamentos voltou a abrir este domingo. Os novos conflitos entre tropas do general Khalifa Haftar e os grupos armados em apoio ao governo reconhecido ao nível internacional já fizeram mais de 200 mortos, mais de 1.000 feridos e milhares de deslocados, segundo a Organização Mundial de Saúde. Há 3 semanas que o general Haftar tenta conquistar Trípoli, ignorando apelos de contenção de vários países do Ocidente. Ao telefone com o presidente norte-americano Donald Trump, Haftar recebeu notícias de que a Casa Branca reconhece o papel das tropas líbias na luta contra o terrorismo e na defesa das zonas petrolíferas. Este comunicado animou os apoiantes do Khalifa Haftar e enfureceu o governo de Trípoli. Os coletes amarelos voltaram a manifestar-se ontem e com mais violência em várias cidades da França. Os manifestantes exigem que o presidente francês divulgue logo as reformas geradas pelo grande debate nacional. Pelo 23º sábado, os coletes amarelos regressaram às ruas, desta vez com mais violência e um ultimato. O presidente francês Emmanuel Macron deve imediatamente anunciar as reformas geradas pelo grande debate nacional. Macron havia adiado o anúncio das medidas devido ao incêndio da Catedral de Notre-Dame. Os manifestantes questionam as doações milionárias para a construção da catedral numa situação em que há muitos franceses na pobreza. No momento em que vi Notre-Dame em chamas, eu mesma fui tomada pela emoção. Mas quando vi estas doações de dinheiro para salvar a catedral, aquilo que penso já há muito tempo confirmou-se. Todos os doadores terão benefícios fiscais como se não tivessem doado nada. E isso incentivou-me a estar aqui hoje e a continuar a defender as pessoas de pequenas posses das quais eu faço parte. De acordo com o ministro do Interior de França, os protestos mobilizaram cerca de 30.000 pessoas em todo o país. Mais um intervalo à vista, mas antes vamos olhar para o estado de tempo para as principais cidades moçambicanas. Amanhã, segunda-feira, a cidade de Maputo irá registrar uma máxima de 27 graus e uma mínima de 20. 27 graus também de máxima no Xai-Xai e 21 de mínima. Inhambane terá uma máxima de 30 graus e uma mínima de 23. No centro do país, 33 graus de máxima para Tete, 22 de mínima. Chimoio, 26 de máxima e 16 de mínima. Beira, 30 graus de máxima e 23 de mínima. 30 também de máxima em Quilimane e 22 de mínima. Já no norte do país, 27 graus de máxima para Lixinga e 14 de mínima. 33 graus de máxima em Pemba e 24 de mínima. Nampula, 29 de máxima e 21 de mínima. Até já. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal, agora um olhar ao desporto. A Juventus de Cristiano Ronaldo sagrou-se na noite de ontem campeã da Liga Italiana de Futebol pela 8ª vez consecutiva ao vencer a Fiorentina por 2-1. Ronaldo torna-se assim o primeiro jogador a sagrar-se campeão nas 3 maiores ligas, nomeadamente a inglesa, espanhola e agora a italiana. Trata-se do 35º campeonato do seu palmarés, o primeiro com Cristiano Ronaldo na equipa. Depois de deixar o Real Madrid no último verão, a troco de 100 milhões de euros, o capitão da seleção portuguesa acabou por conseguir mais um feito inédito no futebol europeu. Aos 34 anos, Ronaldo é o primeiro jogador a sagrar-se campeão nas 3 maiores ligas, Inglaterra, Espanha e agora Itália. O avançado alcança também o feito já conseguido por outro português, José Mourinho, na condição de treinador. No Juventus Arena, vestido de gala para uma anunciada festa, a equipa de Massimiliano Alegre até esteve a perder devido a um golo madrugador de Milenkovic, mas Alexandro e um autogolo de Pezela ditaram a reviravolta no jogo. Às 5 jornadas do final da Série A, o conjunto orientado por Massimiliano Alegre soma 87 pontos, mais 20 do que o Nápoles.
O Ferroviário de Maputo venceu este sábado o Costa do Sol por 65-35 em jogo da primeira jornada da terceira volta da Engine Maputo Basket em femininos. O Ferroviário de Leonel Manique voltou a mostrar quem manda na quadra e daí mesmo Costa do Sol encontra argumentos para inverter esta realidade. 24-7 no primeiro quarto, demasiado esclarecedor. No segundo, as canarinhas deram réplica. Hilda Cham chamava pelas colegas para a entrega na luta e elas responderam. Foi o melhor período de Costa do Sol, converteu 13 pontos ao intervalo, 34-20. Na segunda parte, Odélia Mafanela, como é habitual, e Cecília Rix ajudaram a equipa a disparar. 21 pontos de diferença no final do terceiro quarto. No quarto e último, mais superioridade das locomotivas. A 65-39 foi o resultado final. Não está sendo fácil para o Ferroviário, já estamos a trabalhar faz tempo. Parabenizar a equipe no campeonato. Foi o nosso último jogo contra o Ferroviário. Fazer uma avaliação super negativa, dizer que foi um bom jogo, já estivemos melhores. Nós simplesmente temos um calcanhar daqueles que é falhar muitos pontos, porque já fazemos as coisas com mais clareza, mas simplesmente falhamos muitos pontos. Há algumas distrações na defesa que nos foram fatais, mas 65-39 é o resultado final desta partida. É o ponto final também do jornal. Gratos pela atenção dispensada. Continuação de uma feliz Páscoa. Boa noite.